Em 1984, o filme Karate Kid inspirou risos, coragem e algumas das cenas mais lendárias do cinema. Mas 40 anos depois, o destino de muitos dos atores tomou um rumo muito mais trágico. Alguns lutaram contra o cancro até a morte. Algumas pessoas morreram no set, outras foram encontradas dias depois. Hoje, olhamos para os atores que morreram demasiado jovens e as histórias comoventes que nunca conseguiram contar. Ralph Macchio como Daniel LaRusso. Ralph Macchio nasceu em 4 de novembro de 1961 em Huntington, Nova York. Aos 22 anos, interpretou o papel principal de Daniel LaRusso no filme Karate Kid, 1984. Um jovem de uma família pobre que aprende disciplina, humildade e coragem com o Sr. Miyagi. O papel tornou-o um dos jovens heróis mais populares da década de 1980 e um ícone cultural de perseverança. Embora o mundo o visse como uma jovem estrela promissora da série de TV Reseda, Macchio lutou silenciosamente com os aspectos negativos da fama durante anos. O seu casamento com Phyllis Fierro em 1987 trouxe-lhe alguma estabilidade, mas as pressões de Hollywood continuaram a ameaçar a sua vida familiar. A frustração causada pelos estereótipos que se seguiram ao lançamento de Karate Kid levou a longos períodos de desemprego, o que quase o forçou a abandonar a sua carreira de ator na década de 1990. Ao mesmo tempo, a morte do seu irmão mais velho afetou profundamente a sua vida, tornando as relações familiares frágeis e muitas vezes difíceis. Apesar destas pressões, Phyllis continuou a apoiá-lo incondicionalmente, mesmo que os sacrifícios que ela fez tenham sido consideráveis. Macchio aceitou papéis esporadicamente, esperando fazer um retorno triunfante, mas era atormentado por preocupações financeiras e pelo medo de nunca se livrar da sua imagem como Daniel LaRusso. Essa incerteza só se dissipou depois de receber reconhecimento pelo seu papel em Meu Primo Vinny, 1992, provando que podia ter sucesso fora do mundo do karaté. No entanto, este tumulto emocional continuou até aos seus 40 anos. E influenciou a sua abordagem a outros papéis, incluindo o seu retorno em Cobra Kai. Ralph Macchio, 64 anos, ainda é um ator e escritor ativo, e celebrou o relançamento da sua carreira com uma estrela na calçada da fama de Hollywood em 2024. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 8 milhões de dólares, ele permanece ativo no cinema, televisão e filantropia, mantendo a modéstia que caracterizou o jovem que surgiu na cena artística há mais de 4 décadas. Pat Morita como Sr. Miyagi. Pat Morita nasceu em 28 de junho de 1932, em Ileton, Califórnia. Aos 52 anos, retratou o Sr. Miyagi, o professor calmo e sábio com uma personalidade gentil mais forte que deu origem à personagem de Karate Kid no filme de 1984. A sua presença calma no ecrã tornou-se um símbolo de disciplina, compaixão e resiliência, e marcou um ponto de viragem na sua vida longa e agitada. Por trás do seu sorriso calmo estava um homem que lutava com problemas emocionais há anos. O seu casamento com Kathleen Yamati desfez-se quando ele se tornou alcoólico, desencadeando um ciclo vicioso de discussões, culpa e dificuldades financeiras das quais não conseguia escapar. Esperando um novo começo, casou-se com Yuki Akitahara, mas as cicatrizes do seu passado ainda o perseguem. Embora a sua carreira tenha descolado com o seu papel em Karate Kid, Morita sentia-se limitado por estereótipos que restringiam o seu talento ao gênero de comédia. Essa frustração afetou a sua vida pessoal e exacerbou conflitos no seu segundo casamento. À medida que os seus problemas emocionais pioravam, também a sua saúde física se deteriorava. Anos de alcoolismo tinham danificado os seus rins e infecções recorrentes tornavam cada dia uma luta. Quando finalmente encontrou alguma estabilidade com Evelyn Guerrero, a sua terceira esposa, a sua saúde já estava seriamente comprometida. Apesar do sucesso de projetos como Mulan, ele teve que lutar contra a sua doença em silêncio, superando a dor para continuar a trabalhar, porque abrandar significaria desistir. Pat Morita faleceu em 24 de novembro de 2005, aos 73 anos, na sua casa em Las Vegas, de insuficiência renal causada por uma infecção recorrente. Foi cremado em Palm Green Valley, deixando para trás um memorial dos seus frágeis últimos anos. A sua fortuna foi estimada em aproximadamente 5 milhões de dólares na altura da sua morte.
Martin Kove como John Kreese. Martin Kove nasceu em 6 de março de 1946, em Brooklyn, Nova York, aos 38 anos. Interpretou John Kreese, o formidável mestre de artes marciais do Cobra Kai, cujo lema sem piedade, e tornou-se um dos lemas icônicos do filme Karate Kid de 1984. Com apenas um papel, garantiu o seu lugar na história do cinema como a encarnação da disciplina de ferro e determinação inabalável. Mas o homem que interpretou Kreese travava uma batalha muito diferente. O seu casamento de 20 anos com Vivian Kove estava a desmoronar-se sob o peso de desentendimentos financeiros e a crescente pressão de criar os seus filhos gêmeos. Depois da sua carreira estagnar após o terceiro filme da série Karate Kid, a pressão intensificou-se e a tensão familiar tornou-se insuportável. O colapso do casamento afetou profundamente a sua visão da vida e carreira nos anos seguintes. O tumulto familiar refletiu claramente o impacto negativo que o seu trabalho estava a ter na sua saúde. Durante as filmagens intensas de Rambo 2: A Missão, ele partiu o nariz várias vezes, o que levou a problemas respiratórios crônicos e cirurgias dispendiosas. Na década de 1990, a falta de papéis de representação, o aumento dos custos de saúde e a diminuição do rendimento forçaram-no a virar-se para as artes marciais para sobreviver. Em 2025, aos 79 anos, Martin Kove, ainda associado ao papel que o tornou famoso, reprisou o seu papel como Kreese em Cobra Kai. Ele vive num rancho de 5 acres no Tennessee e pratica meditação, karate, equitação e gere a sua própria marca de charutos, The Prodigal Son. O seu patrimônio líquido, em grande parte graças ao seu papel em Cobra Kai, é estimado em cerca de $2 milhões. Chad McQueen como Dutch. Chad McQueen nasceu em 28 de dezembro de 1960, em Los Angeles, Califórnia. Aos 23 anos, interpretou Dutch, um lutador impulsivo e astuto em Cobra Kai, cuja intensidade influenciou fortemente o filme de 1984 Karate Kid. A sua presença no ecrã parecia natural, quase inata, como se a sua ferocidade e confiança proviessem de uma vida impulsionada pela velocidade, adrenalina e pressão. Criado como filho de Steve McQueen, herdou tanto o privilégio quanto a pressão. O seu breve casamento com Sharon Stone em 1987 colapsou sob o peso do vício e da instabilidade emocional que o atormentaram no início dos seus 20 anos. O fim desse casamento marcou o início de um período longo e turbulento que o assombraria nos seus relacionamentos posteriores com Jeannie Galbraith e Stacey Totten. Disputas de custódia, expectativas conflituosas e fantasmas do passado desencadearam uma tempestade emocional que descarrilou todos os seus planos. Mesmo momentos promissores na sua carreira de ator em filmes como Death Ring e Red Line 3. As tensões familiares exacerbaram rapidamente as consequências físicas da sua paixão pelo desporto motorizado. Em 2006, esteve envolvido num acidente em Daytona que lhe partiu vértebras, a perna e costelas. Ficou parcialmente paralisado desde então e sofre de dor crônica persistente. O acidente forçou-o a terminar a sua carreira de piloto. Embora continuasse a trabalhar nos média de desportos motorizados e mais tarde fundasse a equipa de corridas McQueen, a dor física limitou gradualmente a sua mobilidade e acabou por enfraquecer os seus órgãos internos. Chad McQueen faleceu em 11 de setembro de 2024, aos 63 anos, no seu rancho em Palm Desert, Califórnia, de falência múltipla de órgãos após anos de tratamento sem sucesso. O seu patrimônio líquido, que acumulou durante a sua carreira como ator, piloto de corridas e produtor, foi estimado em $45 milhões. Elizabeth Shue como Allie Mills. Elizabeth Shue nasceu em 6 de outubro de 1963, em Wilmington, Delaware. Aos 20 anos, interpretou Allie Mills, uma líder de claque brilhante e confiante, que se torna o primeiro amor de Daniel LaRusso no filme de 1984 Karate Kid. O seu charme natural trouxe calor à história e tornou Allie uma personagem memorável, mas por trás da sua fama crescente em Hollywood estavam feridas que marcariam a sua vida adulta. A morte súbita do seu irmão William, em 1988, afetou-a profundamente e mergulhou-a num luto imenso que a forçou a interromper a sua carreira e retirar-se da vida pública. A tragédia levou a um longo período de depressão, apesar dos seus esforços para passar tempo com a família.
O peso desta provação minou a confiança no seu trabalho. Embora tenha assumido papéis menores após o seu trabalho como ama, ela questionava-se frequentemente se ainda pertencia àquele meio e gradualmente acomodou-se. O seu casamento com o realizador Davis Guggenheim em 1994 trouxe-lhe estabilidade. Mas mesmo este casamento duradouro foi posto à prova quando fofocas de Hollywood ofuscaram brevemente a sua vida familiar. Elizabeth Shue superou crises emocionais ao regressar a papéis desafiantes, canalizando a sua dor e insegurança em atuações como em Leaving Las Vegas, 1995, pelo qual recebeu uma nomeação ao Oscar. Em 2025, aos 62 anos, Elizabeth Shue continua a atuar no cinema e televisão, mais notavelmente no seu papel aclamado pela crítica em The Boys. Com um patrimônio líquido estimado em 20 milhões de dólares, ela construiu uma carreira baseada não apenas no seu talento, mas também na sua resiliência. Pat Johnson como árbitro. Pat E. Johnson nasceu em 31 de dezembro de 1939, em Niagara Falls, Nova York. Em 1984, aos 44 anos, apareceu no filme Karate Kid, como o árbitro do torneio All Valley, e também coreografou as principais cenas de ação. A sua atuação, imbuída de disciplina e autoridade, capturou perfeitamente o espírito do filme. Apesar da precisão e profissionalismo de Johnson, o seu casamento com Sue Birkeland Felix foi marcado por uma tensão considerável durante muitos anos. As exigências do treino de artes marciais, longos horários de estudo e viagens constantes abriram uma fenda entre eles, forçando Johnson a escolher entre cuidar da sua família e estar envolvido nas suas vidas diárias. A pressão intensificou-se quando lesões sofridas durante as filmagens de Rise of the Dragon causaram dores persistentes, interromperam a sua carreira de ensino e levaram a dificuldades financeiras, desgastando ainda mais o relacionamento. O custo emocional desta situação impediu-o de se concentrar totalmente em projetos importantes como Karate Kid 3, onde lutou para conciliar as responsabilidades familiares com as exigências de Hollywood. Ao longo dos anos, o casamento permaneceu forte, mas não sem desafios. A dor crônica forçou Johnson a submeter-se a múltiplas cirurgias, limitando a sua mobilidade e exacerbando as tensões existentes com a sua esposa. Desentendimentos com Chuck Norris sobre preferências artísticas pioraram a situação, custando-lhe papéis e prejudicando o relacionamento profissional que ele valorizava. A acumulação de problemas conjugais, reveses na carreira e os efeitos físicos da sua vida anterior, como duplo, levaram eventualmente a um declínio na sua saúde, incluindo doenças cardiovasculares. É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Pat Johnson, que morreu em 5 de novembro de 2023, em Los Angeles, Califórnia, aos 83 anos, de causas naturais. Passou os seus últimos anos pacificamente rodeado pela sua família, longe do tumulto do mundo que marcou a sua vida. Na altura da sua morte, o seu patrimônio líquido foi estimado em aproximadamente 800 mil dólares. Uma herança que acumulou ao longo de décadas como coreógrafo, professor e cineasta. William Bassett como Sr. Mills, William Henry Bassett. Nasceu em 28 de dezembro de 1935, em Evanston, Illinois. Aos 48 anos, Bassett retratou o Sr. Mills, uma figura rigorosa e autoritária que adicionou tensão ao mundo de Daniel no filme de 1984, Karate Kid. Embora o seu tempo de ecrã fosse limitado, a sua presença magnética deu ao filme uma grande autenticidade. Na sua vida pessoal, a carreira de Bassett foi marcada pela responsabilidade e dedicação. Durante a década de 1970, ele frequentemente desempenhava papéis secundários de destaque, o que limitava o seu rendimento e dificultava a sua carreira. Para sustentar a família, começou a trabalhar como dobrador em anúncios, uma decisão nascida não da paixão artística, mas da necessidade financeira. A pressão para sustentar a família aumentou quando a sua esposa, Patricia Ann Dorsey, desenvolveu problemas graves de saúde, forçando Bassett a dividir o seu tempo entre as filmagens e o cuidado da família. Embora o casamento tenha durado muito tempo, também teve os seus desafios. O casal lutou contra a doença, contas médicas e exaustão emocional juntos até a morte de Patricia em 2010, após 48 anos de casamento.
A morte dela mergulhou Bassett numa solidão profunda, especialmente nos seus últimos anos. À medida que assumia papéis cada vez menores, mesmo em filmes como Inferno na Torre e como ator de voz em Metal Gear Solid, as suas atuações carregavam o peso de um homem que dedicara metade da sua vida a cuidar da mulher que amava, mas que não pôde salvar. William Bassett faleceu de causas naturais em 9 de fevereiro de 2025, em Woodland Hills, Los Angeles, aos 89 anos. Deixou para trás um rico corpo de trabalho que incluía mais de 100 aparições em filmes e televisão, bem como inúmeros papéis de dobragem, que foram estimados por gerações de atores e fãs. Na altura da sua morte, o seu patrimônio líquido foi estimado em aproximadamente $1.200.000, um testemunho de uma longa e distinta carreira construída sobre perseverança, determinação e profissionalismo discreto. Randy Heller como Lucille LaRusso. Randy Heller nasceu em 10 de junho de 1947, em Brooklyn, Nova York. Jane Heller interpretou Lucille LaRusso, uma mãe solteira amorosa e determinada cuja fé e otimismo guiaram Daniel na sua jornada, em Karate Kid, 1984, aos 37 anos. A sua atuação trouxe equilíbrio emocional ao filme e fez de Lucille uma das personagens maternas mais memoráveis da década. No entanto, a sua vida pessoal foi marcada pelas perdas que sofreu em criança. A morte dos seus pais mergulhou-a numa depressão profunda e forçou-a a abandonar a sua carreira artística. Para se sustentar a si e a sua família, assumiu uma série de trabalhos temporários. Numa tentativa de reconstruir a sua vida, Heller enfrentou uma pressão crescente em Hollywood. Ela era constantemente relegada a papéis secundários em comédias, o que a impedia de conseguir papéis principais e minava a sua autoconfiança. Apesar do seu sucesso inicial na novela televisiva, ela considerou retirar-se completamente do mundo do espetáculo após uma série de fracassos na Broadway que a deixaram emocionalmente esgotada. O seu casamento trouxe-lhe tanto conforto quanto desafios. Heller casou-se com Jeffrey West em 1998, mas uma agenda exigente e a incerteza na carreira levaram a um distanciamento crescente entre eles, culminando numa separação temporária em 2005. Embora tenham eventualmente reconciliado, o relacionamento tenso cobrou o seu preço na saúde mental dela e piorou a sua ansiedade ao longo dos anos. Ela continuou a lutar com estes problemas, aparecendo na série Bulworth e ganhando uma nomeação ao Emmy pelo seu papel em Mad Men, enquanto problemas circulatórios dificultavam cada vez mais a sua carreira. Randy Heller, agora com 78 anos, ainda está ativa na televisão, frequentemente em papéis que exigem um alto grau de compromisso emocional. O seu patrimônio líquido é estimado em $1.500.000 em 2025, uma fortuna acumulada ao longo de décadas através do seu trabalho como atriz e dobradora. Rob Garrison, que interpreta Tommy, nasceu em 23 de janeiro de 1960, em Wheeling, Virgínia Ocidental. Em 1984, aos 24 anos, interpretou Tommy, o membro impulsivo do gangue Cobra Kai, no filme Karate Kid, que se tornou famoso pela sua frase icônica, "Saco de cadáveres!" A sua energia juvenil tornou a personagem memorável, apesar da sua pequena estatura. Após este breve momento de fama, a vida de Garrison saiu do controle. A sua decisão de permanecer solteiro forçou-o a enfrentar os seus problemas, e o seu isolamento aprofundou-se depois de ter sido escalado para papéis de vilão. A perda de emprego estável após Águia de Aço deixou-o em graves dificuldades financeiras, forçando-o a aceitar trabalhos temporários fora da indústria cinematográfica e a escrever guiões à noite na esperança de reavivar a sua carreira. A decepção levou gradualmente a uma depressão crônica, um fardo que tornava cada audição uma lembrança constante do seu fracasso. Com o tempo, a sua saúde deteriorou-se. O estresse de uma carreira incerta e uma longa batalha contra a depressão acabaram por cobrar o seu preço no seu corpo. Embora continuasse a aparecer ocasionalmente em séries como MacGyver, a sua exaustão emocional piorou, levando a sérios problemas respiratórios nos últimos anos. Rob Garrison faleceu em 27 de setembro de 2019, aos 59 anos, após uma hospitalização de 1 mês por complicações renais e hepáticas causadas por doenças crônicas. O seu patrimônio líquido foi estimado em aproximadamente $1 milhão na altura da sua morte, acumulado ao longo das décadas através de pequenos papéis de representação e produções teatrais. William Zabka e Johnny Lawrence.
William Zabka nasceu em 20 de outubro de 1965, na cidade de Nova York. Aos 18 anos, interpretou Johnny Lawrence, o agressivo campeão do Cobra Kai e rival de Daniel LaRusso. No filme Karate Kid, em 1984, o papel tornou-o um dos vilões adolescentes mais famosos da década e um ícone do karaté no cinema. Mas por trás dessa imagem icônica, estava um jovem ator a lutar para se libertar de um certo tipo de papel. O seu primeiro casamento, antes de conhecer Stacy Lynn Doss, terminou silenciosamente devido a dificuldades financeiras depois de ele deixar Hollywood em 1990 para estudar realização, após anos de frustração por ser constantemente escalado como vilão. Esta situação mal-sucedida forçou-o a aceitar vários empregos para sobreviver, e a sua frustração apenas fortaleceu a sua determinação em mudar a sua imagem. Mesmo quando desempenhou papéis principais em filmes como De Volta às Aulas, 1986, ele questionava-se constantemente se a indústria cinematográfica alguma vez lhe permitiria escapar ao olhar público. Ao longo da sua carreira, foi assombrado pelas feridas emocionais de um casamento anterior. Esta decepção afetou o seu trabalho, especialmente nos anos em que tentava estabelecer-se como realizador, e sofreu reveses financeiros com os seus filmes independentes subsequentes. Esta instabilidade afetou profundamente o seu relacionamento com Stacy, mas decidiram ficar juntos e criar os seus 2 filhos enquanto ele se concentrava no seu desenvolvimento artístico. A sua carreira tomou um rumo decisivo quando se tornou coprodutor da série Cobra Kai, na qual Johnny Lawrence interpretava um homem problemático em busca de redenção. Em 2025, na casa dos 60 anos e ainda muito ativo na indústria do entretenimento, William Zabka continua a ser o ator principal, produtor e realizador de Cobra Kai após 6 temporadas. Com uma fortuna estimada em cerca de 4 milhões de dólares, ele finalmente alcançou um objetivo que anteriormente considerava impossível.